dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula sobre sinais de áudio e a gente vai focar mais no componente digital. Então, sinais de áudio são representações de um som. O som, naturalmente, é um fenômeno onde partículas se comprimem e se expandem, e essa partícula pode ser representada ao longo do tempo como uma onda sonora. Essa onda sonora, quando ela é traduzida para a informação elétrica ou para a informação digital, a gente chama de áudio. Então, para que a gente faz essa tradução? É porque a gente não consegue manipular o som como uma onda mecânica. Então a gente transforma para outra forma de energia através de transdutores. Vamos esquecer um pouco esses termos, eu vou pular algumas coisas aqui. Mas só para entender, transdutor é quem converte o som, tipicamente em um microfone, em uma caixa de som. Ela está transformando o som mesmo em áudio, através do microfone que captura esse som, ou transformando o áudio no som propriamente dito, como uma caixa de som faz. E aí com isso a gente consegue controlar, modificar, armazenar, criar um universo de possibilidades bem grande. Eu não vou entrar nesse universo muito do analógico, mas é bom a gente lembrar que a gente pode captar coisas, a gente pode reproduzir coisas, os sons, né? E a gente também pode processá-los, e aí tem formas cada vez mais elaboradas de processar esses sons, e a gente pode, obviamente, armazenar esses sons. Então, o som ele é transformado num sinal através de microfones. Eu não vou entrar em detalhes demais aqui, isso aqui está disponível no PPT. Mas basicamente, quando a gente tem um microfone aqui, internamente no microfone, a gente tem essa cápsula aqui dentro, e essa cápsula possui uma membrana que tem essa bobina e o diafragma, que faz com que quando o som apareça e toque aqui, essa onda toque aqui, ele faça com que uma certa membrana vá se comprimindo e descomprimindo. E aí você vai acompanhando o quanto isso daí vai sendo comprimido e descomprimido ao longo do tempo, e com isso você termina tendo seu sinal de áudio resultante. O processo inverso também ocorre através de alto-falantes. E a gente pode fazer processamentos das mais diversas formas. Logo que houve a eletrificação, ou seja, a gente conseguiu transformar sinais, sons em sinais elétricos, a gente permitiu fazer uma série de coisas interessantes. Por exemplo, criar instrumentos elétricos, ou fazer amplificação de som. Isso é uma revolução gigante, né? Porque aí permite que poucas pessoas, por exemplo, consigam fazer um show para milhares de pessoas ouvirem. A gente consegue ter um microfone que capte uma voz e a gente pode amplificar essa voz absurdamente, depende apenas da potência de uma caixa de som. E com isso começou também começaram as brincadeiras com o processamento do áudio. Quando a gente criou instrumentos elétricos, então uma guitarra, por exemplo, a gente começou a fazer pedais de efeitos. O que são efeitos? São filtros no sinal de áudio. Do mesmo jeito que a gente tem um filtro numa foto que a gente coloca no Instagram, a gente tinha filtros nos sinais de áudio. Então, um filtro para eliminar a parte grave do som, um filtro para duplicar uma certa fase, um filtro para a gente adicionar uma reverberação ou um eco, ou para fazer milhões de efeitos que foram ficando cada vez mais sofisticados. Com o mundo digital, e ainda mais agora com a inteligência artificial, aí se expandiu para coisas absolutamente novas. Mas o processamento do sinal de áudio existe desde que existe a eletrificação do som. E aí tem várias coisas clássicas, digamos assim, como mixagem, por exemplo, e pedais de efeitos, como chorus, flanging e tal. Só que depois de um tempo a gente começou a trabalhar com esse sinal de forma digital, e aí é que expandiu as fronteiras, né, absurdamente. A gente não tinha só o sinal elétrico para processar, mas a gente podia transformá-lo numa sequência de números, e essa sequência de números a gente podia representar, gravar e manipular da forma que a gente quisesse. E isso aí realmente expandiu as fronteiras, e é aqui que está o foco. Então, dado que a gente tem um microfone, esse ou qualquer dispositivo de captação, isso aqui é captado, normalmente é pré-amplificado, etc. Tem uma parte de pré-processamento aqui. Isso é enviado para alguma coisa que faz a conversão, não mais do som para o dispositivo elétrico, mas da informação elétrica para a informação digital, para uma sequência de números. E isso é feito através de uma conversão analógica digital.
E isso aqui sim é passado por qualquer dispositivo computacional e a gente pode fazer o processo inverso, dado que a gente capturou um som para gravar. Eu agora, por exemplo, estou fazendo isso, gravando a minha voz. Esse som pode também ser executado. E aí você passa um certo código, uma sequência de números, para um conversor digital analógico, e aí ele vai transformar isso aqui no impulso elétrico para ser tocado por caixas de som. Então esse é o macro processo. Agora, internamente, o que ocorre? A gente tem um sinal, aqui está o nosso sinal analógico, e para transformar isso numa sequência de números, o que a gente faz? Tira um monte de foto desse sinal. Então a gente vai dizendo que em cada momento ele está em certa posição aqui. Então de tempos em tempos a gente vai meio que tirando uma foto de qual seria a posição dessa membrana, digamos assim, de um microfone. E aí com isso, para cada ponto desse, a gente vai dizer qual é o valor dentro de um certo eixo. Então se a gente está no eixo aqui da vibração de uma certa membrana do microfone, a gente vai ter uma variação positiva e uma variação negativa. E esse aqui no meio é o estado de repouso. Então na prática isso aqui é uma membrana que está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, até um ponto que ela entra em repouso. Então quando a gente tem um silêncio total, a gente entraria em repouso. E isso é o nosso sinal de áudio. Agora, o sinal ele tem uma coisa chamada período de amostragem, que é quanto tempo passa entre uma amostra e a amostra seguinte. E cada amostra, ela também vai receber um valor, que é digital, que é um valor discreto, não é um valor contínuo. Então a gente tem dois processos aqui de codificação. A gente está discretizando o tempo e está discretizando a amplitude desse sinal. Então, discretizar o tempo quer dizer que o tempo não está contínuo, a gente não tem todos os valores em todos os momentos. Não é como um disco de vinil, por exemplo, que ele vai passando continuamente ali. Ele é discreto, ele só ocorre em alguns momentos. E outro processo que ocorre é que cada valor desse também recebe um valor discreto. Ou seja, ele não tem, você não consegue colocar aqui uma ultra resolução para dizer que esse valor é 0.78653254541 e infinito. São valores que estão discretizados. Então, dependendo de quantos bits você usa para representar esse valor, você vai ter uma quantidade de subdivisões. Ou seja, você vai ter uma maior resolução ou menor resolução para cada amostra dessa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está representando por 3 bits. Então, a gente tem apenas 3 bits para isso aqui. Ou seja, a gente tem quantos valores possíveis? 8 valores possíveis. Então, com 3 bits, a gente consegue representar de 0 até 7. E aí, o que isso aqui está fazendo... O que isso aqui está fazendo é que a cada momento ele está identificando um valor entre 0 e 7. Se são 7 bits, possivelmente, não é entre 0 e 7 porque ele está indo positivo e para o negativo. Então, provavelmente, o primeiro bit está dizendo se ele é positivo ou se é negativo. E tem mais 4 bits para dizer, ou melhor, e tem mais 2 bits para dizer um valor entre 4 possibilidades. Então, é como se a gente estivesse indo de menos 3 até mais 3 na prática. Então, a gente tem oficialmente 7 valores possíveis. Então o que a gente está dizendo é que nessa amostra aqui ele provavelmente tem um valor 0, nessa amostra provavelmente tem, sei lá, um valor 1, um valor 2, aqui tem um valor, digamos, 2, 3, valor 3 de novo, 3, 2, 1, 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então isso é o processo todo de codificação analógico digital, e é isso que a gente tem, no fim das contas, num arquivo WAV, por exemplo, que é um arquivo não compactado. É a informação completa disso aqui. Então esse é o processo. Quando a gente faz isso, na prática, o que a gente representa é essa escadinha aqui. E a gente quer que essa escadinha seja a mais precisa possível para ela representar uma onda suave e contínua. Então o sinal analógico que é reproduzido, dependendo da resolução que a gente tiver, da quantidade de bits e bytes que a gente tiver para codificar a onda, da taxa de amostragem que a gente tiver para ter valores mais próximos, a gente vai conseguir reproduzir mais fielmente essa onda. Que valores são esses de taxa de amostragem e de quantidade de bits a gente precisa para representar uma informação fielmente? Aí isso depende de um certo estudo sobre o nosso ouvido. Então vamos lá.
Esse processo a gente chama de amostragem, certo? Então a gente tem um sinal original, esse sinal viram amostras, que a gente está extraindo de tempos em tempos. Então tem algumas perguntas. Com tal taxa de amostragem, que FA quer dizer frequência de amostragem, chega alguma hora que essa conversão ela passa a ser, entre aspas, perfeita. Perfeito quer dizer que a gente não consegue perceber a diferença do som natural para um som reproduzido. E aí a pergunta é quanto é que dá para diminuir a taxa de amostragem sem a gente comprometer a qualidade sonora. E aí tem duas coisas importantes. Uma é que isso depende do nosso aparelho auditivo, e segundo, é importante que a taxa de amostragem, a gente saber que precisa de uma certa taxa de amostragem para a gente ser capaz de reproduzir uma certa frequência. Então, a primeira coisa é o que a gente chama de aliasing. A taxa de amostragem, se ela for muito pequena, ela não consegue reproduzir um certo sinal. Porque se ela não tiver amostras suficientes, a gente simplesmente não consegue reproduzir. Então essa é a primeira informação importante. Então, dado, por exemplo, que a gente tem um sinal bem simples, o sinal mais simples possível, que se chama senoidal, ou senoide. E isso aqui é uma senoide. Ela é a representação no tempo de um sinal perfeito, que é, por exemplo, os ponteiros do relógio girando aqui. Um ponteiro de relógio girando ao longo do tempo em velocidade constante, se a gente pegar o eixo Y dele, por exemplo, ele vai fazer um valor mais ou menos assim. Se a gente faz esse Y variar ao longo do tempo, e a gente define que o tempo é o eixo X, você vai ver um sinal que vai variar mais ou menos assim. E isso aqui é uma senoidal. Então a senoidal é basicamente uma onda perfeita, como se fosse um ponteiro de relógio continuamente girando. Agora, a gente tem um ponteiro de relógio desse girando a 125 Hz, ou seja, ele gira 125 vezes por segundo. É bastante giro. E aí isso dá essa onda que faz com que ele tenha um ciclo desse aqui a cada 1/125 segundos. Então, a cada 0,008 segundos, não é isso? A cada 8 milissegundos, a gente tem um ciclo. Então, isso quer dizer que isso aqui está durando 8 milissegundos. Então, essa onda está a 125 Hz. E a gente tem uma taxa de amostragem de 1000 Hz. Fixa. O que acontece? A cada 1 milissegundo, a gente tira uma foto para saber em que momento, em que posição essa membrana está, por exemplo, do microfone. E se a gente está a 1000 Hz, quer dizer que a gente tem 1 milissegundo, para uma frequência de 125 Hz, a gente tem 8 amostras. Cada ciclo desse dura 8 milissegundos. Cada foto dessa demora 1 milissegundo para ser tirada. Então a gente vai ter 8 amostras. Então, com essas 8 amostras, a gente consegue reproduzir o nosso sinal original. A própria conversão digital analógica dá uma suavizada nisso. E a gente tem basicamente um sinal resultante, que é a cópia do original. Se a gente fizer isso ainda com 500 Hz, ou seja, cada ciclo desse vai durar 2 milissegundos, a gente também consegue tirar uma foto quando isso está aqui em cima, outra foto quando ele está embaixo. Uma foto quando está em cima, uma foto quando está embaixo. E com isso a gente ainda consegue reproduzir a onda fielmente. Então vocês vejam que a taxa de amostragem estava sendo igual a 2 vezes a frequência original. Agora, se essa taxa de amostragem for menor do que a frequência da onda. Então nesse caso, por exemplo, a taxa de amostragem continua em 1000 Hz, mas a gente tem uma frequência de 1100 Hz. Isso quer dizer que um ciclo desse dura menos do que 1 milissegundo. E você só tira uma foto a cada milissegundo. Isso quer dizer que essa foto ele vai tirar uma foto nesse momento, outra nesse momento, outra nesse, outra nesse. E veja que a onda resultante não tem nada a ver com a onda original. Isso quer dizer que para cada frequência de amostragem, a gente tem um limite de qual é
a frequência máxima que a gente consegue reproduzir. E isso é particularmente importante. Na prática, a gente tem que ter pelo menos o dobro da frequência original para a gente conseguir reproduzir um ciclo dessa forma. Com pelo menos dizendo qual é o ponto dos extremos, por exemplo, desse ciclo. Se a gente tiver a mesma taxa de amostragem, por exemplo, 500 Hz de frequência e 500 Hz de taxa de amostragem, a gente vai receber um sinal assim. A gente vai achar que isso aqui é uma onda silenciosa, que está totalmente reta e que não é verdade. Então, a gente não vai recuperar, a gente não vai conseguir capturar certas frequências. Então, é isso que ocorre com o microfone. O teorema que diz isso foi Nyquist que formulou, mas basicamente o que está dizendo é isso. A taxa de amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a frequência máxima que a gente quer reproduzir. E aí o trade-off é, quanto maior a taxa, mais preciso vai ser a sua amostragem. Mas, mais informação você vai ter que armazenar, e processar, e transmitir e tudo mais. Então, você tem uma taxa de amostragem muito alta, é boa para certas coisas, mas não é boa para outras. Então, a gente, quando está, por exemplo, transmitindo som por telefone, a gente tem uma taxa de amostragem de 3.000 Hz, 8.000 Hz, são coisas bem baixas, para que a gente não tenha que transmitir tanta informação assim. Por outro lado, o efeito disso é que o som em si, ele é extremamente, ele é deteriorado. Quando a gente tem um CD, a gente tem uma taxa de amostragem de 44.000 Hz, um valor que foi definido porque é o que mantém a gente, que o nosso aparelho auditivo só escuta até cerca de 20.000 Hz. Então, para isso, com a taxa de amostragem acima de 40, a gente consegue representar tudo que a gente escuta. Já num estúdio, às vezes a gente grava até a mais do que isso. É normal no estúdio você gravar a 96 kHz, por exemplo. Por quê? Porque você vai fazer efeitos no som e você quer que esses efeitos não se deteriorem. E pode ser que você acelere, desacelere a música, faça um monte de coisa que precise manipular o áudio num nível ainda mais preciso do que o que a gente escuta. Mas mesmo que a gente grave a 98 kHz, por exemplo, no estúdio, o resultado final, que é o que a gente exporta para ser ouvido, termina sendo a 44.000 Hz. E aí essa é o que a gente chama de taxa de amostragem ideal. A amostragem de CD de música é baseada em 44.1, às vezes a gente usa 48 também. A questão é que a maior parte das pessoas já não escuta acima de 20. Na verdade, a maior parte das pessoas termina de escutar lá pelo 16, 17. Quando a gente é mais velho, já vai diminuindo isso. Aí a gente já escutando cada vez menos, por causa do nosso aparelho auditivo mesmo, certos sensores ali que captam as frequências vão ficando menos sensíveis, e aí com isso a gente deixa de ouvir certas frequências. Mas enfim, além de 20 kHz, mesmo que você escute, isso aqui dá efeitos fisiológicos, enfim. E no fim das contas, a questão é que a gente não ouve mesmo. Então, dado que a gente tem um limite de mais ou menos uns 20 kHz, o normal seria que uma taxa de amostragem de 40 kHz a gente já fosse capaz de armazenar absolutamente tudo. Mas na prática, a gente precisa de ter um filtro anti-aliasing que faz com que a gente vá atenuando as frequências de pouquinho em pouquinho aqui, porque senão se a gente der um corte abrupto dá um efeito bizarro no som, que eu não vou ter tempo de explicar aqui bem. Mas aí a questão é que essa atenuação que a gente tem aqui no som faz com que a gente tenha que ter mais uns 10% mais ou menos de frequência, e por isso os 20 Hz na prática vira 20 Hz não, desculpa, os 20 kHz vira mais ou menos 22 kHz, e daí que vem o 44.1 kHz de taxa de amostragem. Além da amostragem em si, a gente tem uma outra informação a ser discretizada para se transformar num número que a gente armazena, que é a quantificação. Cada valor desse aqui precisa receber um número, e esse número ele é um número discreto, não é um número contínuo, então não pode ser absolutamente qualquer número real. Ele é um conjunto de números dentro do intervalo que a gente define. Então, esse número precisa ser quantizado, porque as amostras são no domínio do contínuo, mas a gente só tem alguns valores que a gente estabelece. Então, a quantificação é a discretização dos valores das amostras, e isso dá uma certa resolução. E aí, enfim, quanto mais precisa essa resolução, mais precisa a sua captação e representação do sinal.
Então são essas duas diferenças, só relembrando, a diferença do digital para o analógico é que no digital a gente tem uma amostragem em intervalos de tempos discretos e a gente tem essa quantificação em valores discretos, valores inteiros. Então, dado que a gente tem, por exemplo, esse sinal aqui para representar, se a gente só tiver dois valores possíveis, esse sinal vai ser transformado nisso daqui. Se a gente tiver 4 valores ou 16, nesse caso está variando entre 0 e 16. Se a gente tiver 16 valores possíveis, o sinal já fica bem mais próximo do sinal original. Então, nesse caso aqui, a gente está usando apenas um bit. Com um bit, a gente só diferencia o 0 do 1. Aqui a gente está usando 4 bits. Então, a gente está colocando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante até 1, 1, 1, 1. Então, com isso, a gente tem de 0 até 15. E aí, com isso, a gente consegue esse sinal mais fiel. Se a gente tiver 8 bits, a gente já permite 256 valores. E aí, esse sinal vai ficar muito mais preciso. Mas a gente ainda ouve a diferença. E aí a questão é quantos bits você precisa armazenar para que você não perceba essa diferença. Basicamente, a gente sempre pode calcular um erro de quantificação, que é esse erro aqui, mesmo que seja teoricamente, a gente calcula, que é o erro do sinal original para o sinal que você efetivamente está gravando. E isso vai ocorrer em qualquer processo de discretização. Se você escanear uma imagem, se você tirar uma foto, você sempre vai ter algum erro de quantificação, seja na cor, seja na quantidade de pixels e assim por diante. Então esse erro aqui a gente consegue quantificar e definir qual é o erro máximo, certo? Então depende de vários fatores, do sinal em si e da precisão da quantificação. Isso aqui vai gerar um possível ruído e o que a gente está interessado é num negócio chamado SNR, ou seja, a relação entre o sinal e o ruído. Então, o Signal Noise Ratio é a relação entre o sinal em si e esse ruídozinho que sobra, certo? Então, a relação entre uma coisa e outra a gente chama de relação sinal-ruído. Então, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de bits, a gente vai aumentando bastante a relação entre uma coisa e outra. Lembrando que decibel é a medida logarítmica, então, inversamente, esse número aqui é exponencialmente bem maior do que esse daqui. Então, esse número aqui é 2 elevado a 5 vezes maior do que esse aqui, né? Enfim, quanto mais preciso, mais dispendioso, né? Então, vai para a mesma situação. Quanto mais bits a gente usar, mais a gente está armazenando. A vantagem disso é que os bits, quando você aumenta exponencialmente a quantidade de informação. Então, 2 elevado a 8 é 256, mas 2 elevado a 16 já é 64 mil. 2 elevado a 24, aí vai para casa dos bilhões, né? E é basicamente isso que a gente utiliza. 16 bits é a codificação normal. Quando a gente usa 8 bits, a gente já consegue perceber bem uma qualidade deteriorada da informação. A telefonia usa 8 bits, se não me engano. E quando você vai para um estúdio, é normal que você grave a 24 bits, pelas mesmas razões que eu expliquei no caso anterior. E enfim, eu vou pular um pouquinho essa parte, mas o que é importante, assim, depois a gente tem mais coisas, certo? Sobre codificação, numeração, etc. O que eu acho que é importante é simplesmente entender que existe um processo entre as partículas do ar, que é o que efetivamente chega no nosso ouvido, e o nosso cérebro interpreta isso como som, e que a gente pode capturar e representar essa informação como uma onda, seja ela elétrica ou não, e que essa onda a gente tem um processo de amostragem, ou seja, tirar fotos de tempos em tempos desse sinal, e quantificação, que permite que a gente diga em que momento, em que valor ele está em cada um desses momentos, e que se a gente tem a quantificação e a amostragem, a gente vai terminar tendo um sinal digital, que é só esse conjunto de pontos aqui, que é algo que você pode armazenar como uma sequência de números. 7, 13, 12, menos 5, menos 2, 1, 0. E esses números, obviamente, você pode armazená-los num formato digital e assim por diante.
E basicamente essa sequência de zeros e uns aqui é o que faz um arquivo Wave. Então quando você tem o seu arquivinho Wave, a primeira coisa, a primeira informação que você tem é qual é a taxa de amostragem e qual é a quantidade de bits por cada amostra e também o número de canais. E dado que você tem essa informação, você consegue ir lendo todos os valores aqui. Você vai ler de acordo com o número de bits, você vai lendo de x em x bits, e de acordo com a frequência de amostragem, você sabe exatamente de quanto em quanto tempo você tem que reproduzir aquela informação. Isso é dividido em canais, então você vai ver quantos desses vão ser rodados em paralelo, e é assim que a gente executa um arquivo de áudio. O arquivo de áudio vai ser mais detalhado num outro vídeo.